pós-ocidental, para essa expressão de um economista chinês, Zhao Long, com quem eu debati nos eventos à margem da cúpula do Rio de Janeiro, sabe? Pós-ocidental, porque, teoricamente, o sistema que nós construiríamos poderia, inclusive, estar aberto a países desenvolvidos. Se bem que eu vou te dizer que eles não são tão arrogantes, são tão cheios de si, dificilmente eles participariam de um sistema que nós construíssemos, né? Mas estaríamos abertos a isso, creio eu, né? Daí a expressão pós-ocidental ser mais adequada do que anti-ocidental, sabe? Você pode falar um pouco mais sobre isso? É muito interessante esse conceito. O que é? Incorporaria também os países do Ocidente num novo arranjo. É isso, Paulo? Com a China no centro ou não necessariamente? Olha, eu não incorporaria os países do Ocidente, mas poderia estar aberto a eles, e eles dificilmente virão. Tá? Dificilmente virão. Mais provável é que eles tentem solapar esse sistema que os BRICS criariam, né? O que seria esse sistema? Seria, em primeiro lugar, levar em conta uma coisa que já está acontecendo, que é muito importante, que é a crescente tendência dos BRICS e de países de fora dos BRICS de operarem transações internacionais nas suas moedas nacionais, como o Rubio, aliás, destacou ali, né, nesse vídeo, não, Marco Rubio? Sim. Em substituição ao dólar, ou seja, bypassando o dólar. Por exemplo, o comércio Rússia-China, mais de 90% dele já é em moedas nacionais dos dois países, entende? Mesma coisa acontece, por exemplo, também entre Rússia e Índia, entre Rússia e Irã, entre Irã e China, sabe? Então já está havendo uma desdolarização da economia mundial, né, por essa via. Agora, para consolidar esse processo, nós precisaríamos dar pelo menos dois grandes passos, né, nós BRICS, né? Um seria criar um sistema de pagamentos transfronteiriços alternativos ao SWIFT, que é o sistema dominado pelo Ocidente, que é usado para punir, para excluir, né? Então, nós temos uma proposta russa, bem detalhada do ano passado, que foi endossada novamente, né? Já tinha sido endossada na cúpula de Kazan no ano passado. Agora foi novamente endossada na cúpula do Rio, né? E esse passo teria que desembocar, no meu modo de ver, na criação de uma espécie de URV dos BRICS, que seria uma unidade de conta, uma cesta de moedas, que seria a transição para uma moeda paralela que desempenharia todas as funções de uma moeda. Unidade de conta, meio de pagamento, reserva de valor, entende? Esse processo é um processo complicado, tem várias maneiras de chegar a isso. Uma delas eu sugeri, mas há outras também que talvez sejam melhores que minhas, né? Inclusive de economistas chineses. Então, esse processo está em discussão. Agora, você levantou um ponto importante. Qual é a alternativa? Quais são as alternativas aos BRICS fazerem o que estão tentando fazer? Né? Primeiro, aceitar o sistema ocidental e conviver com ele sem ação, sujeitando-se ao que está acontecendo. Essa alternativa é ruim, mas tem uma outra que também é perigosa para nós, que é a China fazer esse movimento sozinha. A China constituir o sistema monetário e financeiro alternativo e indicar aos BRICS que nós devemos aderir a isso. Aí é quase como se fosse a troca de 6 por meia dúzia, com a moeda chinesa substituindo o dólar nas funções internacionais e tendo os mesmos problemas que o dólar também acarreta, né? Então, me preocupa, viu? Longa história, estou falando demais aqui, mas Não, tá ótimo, tá ótimo. Pode falar. me preocupa o seguinte, é que não há consenso nos BRICS sobre essa questão. Notadamente, a Índia resiste muito, sabe? Então, o que eu tenho dito, e vários outros também têm dito, e a própria cúpula de Kazan e a própria cúpula do Rio apontam nessa direção, nas suas declarações, é que certas iniciativas dos BRICS não precisam comandar unanimidade. Podem ser tomadas por um subconjunto do grupo. Hoje tem 10 países, membros plenos da formação política BRICS. Não necessariamente os 10 estariam presentes. Vamos dizer que a Índia não queira, ou algum outro país, Índia, Etiópia, vamos dizer, Emirados Árabes Unidos, não queiram participar. Então, os outros 7 podem seguir adiante e desenvolver as propostas de pagamentos, unidade de conta, e convergindo no final para uma moeda de reserva paralela. Não tipo euro, ponto importante.
Não é isso. Ninguém pretende chegar a uma moeda tipo euro para os BRICS, que seria uma moeda unificada, com um Banco Central comum. Isso é inviável, ninguém está cogitando. É uma moeda paralela às moedas nacionais, que conviveria com elas exclusivamente para transações internacionais e reserva de valor, entende? Então, eu sei que é difícil, viu? Eu sei que isso é muito difícil. Uma coisa é o presidente brasileiro falar nisso, ou outros líderes, né? Outra coisa é colocar isso em prática, que há muita resistência. Índia, por exemplo, né? Os nossos bancos centrais dos BRICS, notadamente o brasileiro, que é um dos piores, um dos mais conservadores desde o início dos BRICS. E continua o Banco Central. Não estou falando do Galípolo, hein? Estou falando da máquina do Banco Central. Uhum. Então, no caso brasileiro, nossa participação só avançaria se o governo, se o presidente da República enquadrar o Banco Central. Porque o Banco Central, juntamente com a Índia, juntamente com outros bancos centrais, atrapalha enormemente. Fala um pouquinho mais sobre isso. Por que que a mídia insiste tanto na independência do Banco Central, no matter what? Você pode fazer a lambança que for, mas é fundamental para eles, porque o Banco Central atende ao mercado, que é credor da mídia. Exatamente. Quando o Banco Central se torna, por força de lei, mais independente em relação ao governo eleito, isso reforça uma outra forma de dependência pré-existente e muito estrutural, que é a dependência do Banco Central em relação aos interesses financeiros privados. Entende? O contrapeso frágil que havia na ausência de autonomia legal desaparece com a lei complementar que instituiu essa independência. Agora, vejam vocês o seguinte: olha as distorções que isso cria. O Banco Central do Brasil, assim como outros bancos centrais dos BRICS, operam como se fosse uma confraria internacional que se entende entre si, esconde coisas dos seus governos. Tem uma negociação que ocorre, eu vivi isso, eu como participante da negociação dos BRICS. Às vezes os bancos centrais escondem as coisas da gente, entende? Do Ministério da Fazenda e outros negociadores. Pode parecer absurdo, mas é o que acontece, entende? Então, veja, tem uma coisa que me deixa indignado. Esses bancos centrais opinam, decidem sobre questões de importância geopolítica, independentemente dos governos nacionais. Então, a independência do Banco Central é muito conhecida no que diz respeito à política monetária, né? Mas não se sabe, não se leva na devida conta que essa independência está sendo abusada também no campo das negociações internacionais, né? E eu vou te dizer, olha, eu tenho muitas críticas aos governos, né? Mas a presidente Dilma, se eu dou o meu testemunho, ela foi importante para avançar as negociações dos BRICS, porque ela intervinha diretamente nos ajudando a desbloquear as resistências do Banco Central brasileiro, entende? Então, esse papel que ela fazia, seria preciso fazer agora de novo. O Lula precisa fazer algo semelhante, né? Não basta dar declarações ótimas, precisa garantir no dia a dia que não se erram barreiras ao avanço de propostas estruturalmente importantes, né? Perfeito. Deixa eu mostrar aqui o que um amigo me mandou a respeito de uma moeda da China com o Egito. Eu não sei se você está sabendo, Paulo, disso, mas estão abandonando o sistema SWIFT para investir nisso. Vou compartilhar aqui, olha. Isso. Breaking. Egito e China, os bancos centrais decidem abandonar o sistema SWIFT e mudar para moedas locais no comércio, uso para o sistema aqui chinês, né, de pagamento de fronteiras. É disso que você está falando, É, certo? isso. Os chineses já têm um sistema alternativo ao SWIFT, que é esse CIPS, China International Payment System, que é pequeno ainda, está crescendo. E essa notícia, eu não sei detalhes, eu vi essa notícia também. Acho que a manchete está enganosa, provavelmente. O Egito e a China não estão abandonando o SWIFT, estão criando uma alternativa para certas transações, entende? Não significa que o Egito vai deixar de usar o SWIFT, né? As empresas egípcias, ou mesmo as empresas chinesas, apenas estão abrindo um canal diferente para transações em moedas nacionais dentro de um sistema alternativo